Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu preciso te contar. O meu nome é Belisa, mas agora que a gente já se conhece um pouquinho mais, pode começar a me chamar de B. Provavelmente em alguma situação da sua vida você já foi repreendido por alguém mais velho, ou talvez por alguém que exerce uma certa autoridade sobre você, como um chefe, por exemplo. E como é constrangedor, né? Há anos atrás eu fazia estágio num escritório de advocacia. E uma certa vez o meu chefe me pediu assim: Belisa, você vai num órgão público fazer uma pesquisa para mim e você pode usar qualquer dia da semana que você quiser, sai um pouquinho mais cedo do estágio, vai para esse lugar, faça a pesquisa que você precisa fazer e depois está liberado. Naquela mesma semana eu tinha sido aprovada para fazer umas fotos para um catálogo de pijamas. Ia ser super legal, eu já conhecia o fotógrafo, eu sabia que o material ia ficar muito bacana. Só que eu não queria ter que pedir para aquele meu chefe do estágio para que ele me liberasse de novo, porque eu já tinha feito isso algumas vezes e eu sabia que ele não estava curtindo. Foi então que eu tive a brilhante ideia de unir o útil ao agradável. Eu pensei assim comigo, bom, como eu tenho que fazer aquela pesquisa que ele me pediu, eu posso dizer que eu vou fazer aquela pesquisa no dia das fotos, saio antes do meu estágio, faço lá meu trabalho das fotos e um dia antes eu vou no meu horário fora do estágio para fazer a pesquisa que ele me pediu. Tava tudo resolvido, ia ficar perfeito. Então chegou o dia de fazer as fotos. Eu lembro que eu fui toda feliz e contente porque tava tudo resolvido, a minha ideia brilhante estava funcionando. Eu lembro que era na casa da dona da marca de pijamas. Uma casa maravilhosa, com um jardim incrível. A gente usou muitos ambientes para fazer as fotos. Num determinado momento daquele dia, eu lembro que o fotógrafo e a equipe dele falaram assim: gente, tem na frente da casa uma escadaria de pedras que é muito bonita. O dia estava lindo, ensolarado e a gente pode aproveitar aquele lugar para fazer umas fotos bem bacanas, aquele cenário. Deve ter durado assim algo em torno de 20 minutos, foi muito rápido. Nesse tempo, como não tinha muro na frente da casa, era só uma grade, então dava para ver tudo lá fora e vice-versa, passou um carro com isso filme, deu umas buzinadinhas, uma paradinha, só que a pessoa não abriu a janela. E a gente não sabia quem que era, ficamos olhando, mas a pessoa não se identificou e foi embora. E passou, ficou por isso mesmo. No dia seguinte, no meu estágio, meu chefe falou que precisava conversar comigo e nós fomos para a sala de reuniões. A gente sentou e daí ele olhou para mim e falou assim: Beleza. Gente, pausa para algo bem importante. Você tá curtindo esse vídeo, assistiu até aqui, ainda não é inscrito? Ah, vai, não custa nada. Clica nessa marquinha da água aqui. Então ele disse assim: Beleza, quando você me disser que estará em determinado lugar, esteja naquele lugar. Porque eventualmente eu posso estar passando de carro na frente de uma casa e ver você tirando fotos de pijama. Gente, eu queria me enfiar debaixo daquela mesa, entrar no buraco da tomada, qualquer coisa para fugir daquele lugar. Tamanha era a minha vergonha. Eu pedi desculpas para ele, expliquei o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, contei toda a verdade. Ele deu risada, me desculpou, mas pediu para que aquilo nunca mais se repetisse. Essa história é engraçada, mas ela reflete, na verdade, um péssimo hábito que eu tinha. Eu mentia com muita frequência. Eram coisas pequenininhas do dia a dia e sempre que eu me deparava com alguma situação mais difícil de resolver, eu tentava inventar alguma história. E isso toma uma proporção na nossa vida que depois a gente acaba perdendo o controle dessas coisas. E eu sabia que isso não agradava a Deus. Aliás, em Provérbios 12:22 diz que Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, ou seja, ele se agrada com os que falam a verdade. E eu sabia que isso era algo que eu precisava mudar na minha vida. Naquela fase, então, eu já estava refletindo sobre essas coisas, mudanças que eu precisava tomar na minha vida, mas que eram decisões que tinham que partir de mim. Só que eu não tinha tomado nenhuma atitude até então. E aquilo começou a me incomodar. E eu lembro que fazia já um bom tempo que eu não abria a minha Bíblia e ela estava numa gaveta qualquer e eu senti que eu deveria fazer isso naquele momento. Então eu fui procurar, comecei a folhar, então eu caí no livro de Provérbios, que é um dos que eu mais gosto, e lá no capítulo 3 ele começa bem assim: Filho meu. Nesse momento eu senti o Espírito Santo falando muito forte para mim assim: Beleza, isso que você vai ler agora, eu tô direcionando para você nesse momento, eu quero falar contigo. Então leia como se fosse para você. Então eu comecei a ler esse texto realmente como se fosse uma carta para mim, e sempre onde dizia filho meu, eu coloquei filha minha. Então ficou assim: Filha minha, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais te abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Perceba que para toda a ação, para tudo aquilo que Deus espera de nós, existe uma promessa, uma reação da parte dele. E isso é lindo nesse texto. E ele continua assim: Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ou seja, o teu rumo, a tua direção. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Os seus celeiros ficarão cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Filha minha,
Não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Gente, esse texto é lindo. Quando eu estava lendo, eu sentia muito forte Deus me repreendendo, chamando a minha atenção, querendo me corrigir. E eu fiquei constrangida, porque ao mesmo tempo que aquelas palavras eram difíceis, porque eu sabia que tudo aquilo que dizia no texto era o oposto do que eu estava fazendo, ao mesmo tempo eu senti o amor que vinha nessas palavras, porque Deus realmente deseja que a gente seja transformado, e a partir disso a gente vai poder começar a experimentar todas essas promessas que Ele deixou pra gente, assim como nesse texto que eu li pra você agora. Pra gente conseguir viver isso, então, eu separei 3 passos que eu acredito que são essenciais nesse processo. O primeiro deles é a gente aceitar a disciplina do Senhor. Quando Ele chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama, e a gente tem que ter isso muito forte na nossa vida, na nossa consciência. O segundo passo, então, é identificar quais são os erros que eu estou cometendo na minha vida. Quais são essas coisas que desagradam a Deus? E o terceiro passo, então, é colocar isso em prática. Todos os dias nós temos que tomar decisões, e essas decisões precisam ser aquelas que agradam o coração de Deus. E muitas vezes eu me deparei com situações em que se eu mentisse ou inventasse alguma história, seria muito mais fácil sair daquilo. Mas é uma decisão que eu tenho que tomar todos os dias, sabendo que Deus não se agrada dos lábios mentirosos, Ele se agrada daquele que fala a verdade. E é isso que eu tenho feito na minha vida. É claro que existem aquelas promessas, aquelas bênçãos que o texto fala, mas a gente tem que fazer isso de uma forma não esperando uma recompensa, mas simplesmente o fato de agradar o coração de Deus já é algo que nos deixa feliz. E você, tem alguma área na sua vida que você sabe que tem desagradado a Deus e que você precisa mudar? Se existe isso muito claro, não deixe para depois. Tenha uma conversa com Deus em oração, reconheça o seu erro, peça perdão e peça que Ele te dê sabedoria e discernimento para que você possa mudar isso na sua vida e a partir disso agradar o coração dele. Ao mesmo tempo, se isso não é muito claro para você, não deixe de perguntar para Deus em oração se existe alguma coisa na sua vida que o desagrada. Eu sempre faço isso como um exercício e busco no Senhor alguma resposta para que eu possa sempre estar atenta a essas mudanças, às transformações que Ele espera de mim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você possa colocar esses passos em prática no seu dia a dia e eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.